Salve, salve turma! Felipe Rocha por aqui, passando para te dizer que esse vídeo especificamente é um dos nossos recortes das transmissões que acontecem todos os dias aqui no canal. E aí eu já te faço o convite para você fazer parte do nosso canal do Telegram, porque lá a gente compartilha todas as nossas transmissões e também conteúdos exclusivos que muitas vezes nem dá tempo para trazer aqui, né, dentro do YouTube, e a gente leva para lá, como também algumas análises específicas do mercado ou, por exemplo, algumas entradas que eu vou fazer de curto prazo em algumas moedas. Por isso, se quiser pegar algumas dicas exclusivas, escaneia esse QR Code ou clica aqui no segundo link da nossa descrição. É claro que eu também vou te fazer o convite para que você deixe o like nesse vídeo. Isso fortalece demais o nosso trabalho e nos ajuda a entregar mais conteúdo aqui dentro do YouTube. Também certifica aí, já está inscrito no nosso canal, ativa o sininho das notificações e, claro, se puder, compartilha também esse vídeo com outras pessoas. Bom, também deixar nossa advertência de responsabilidade aqui e te dizer que o nosso maior objetivo é compartilhar a informação. Por isso, antes de tomar qualquer decisão de compra ou de venda, certifique-se sempre de fazer sempre o seu próprio estudo. Então vamos de fato para o conteúdo desse vídeo. Quais são as possibilidades do Bitcoin ir bater novos fundos, né? Na minha opinião, se analisarmos desde os 33, 34 mil dólares, que até então, acho que era antes de maio até abril, era o fundo do BTC. E essa região de fundo, para mim, seria uma região que se consolidaria se, obviamente, o mercado não tivesse como um todo, na crise global acontecendo. Se essa crise que está acontecendo com o mundo, diga-se passagem, né, não estivesse, óbvio, acontecendo, não teríamos, claro, o Bitcoin abaixo dos 30 mil dólares, talvez visitando ali 28 mil e depois subindo. Só que nós precisamos entender, maio teve o movimento da quebra do Terra Blockchain junto com a sua criptomoeda Luna e o UST. Quando existir essa quebra, nós vamos visitar ali 26.500 e passamos um tempo entre os 28 mil até próximo dos 32 mil dólares, oscilando dentro dessa região. Depois disso, vem um outro fator, né? A Tree Capital, a Voyage Capital, quebrando, junto com elas, inclusive a BlockFi, que depois foi resgatada pela FTX, né? Diversas empresas de protocolos de empréstimo em cripto quebraram, porque estavam trabalhando de forma muito alavancada. E aí veio a quebra. Quando vem essa quebra, está correlacionada com outro movimento muito importante do mercado, que foi o aumento de forma mais agressiva das taxas de juros e um Federal Reserve adotando uma postura também mais agressiva a respeito do mercado sobre a questão para conter a inflação. Isso em junho joga o mercado para um fundo de 17.500 e depois começamos a oscilar em 19 mil a 23 mil dólares, mais ou menos. Fomos bater um topo de 25 mil e depois a gente veio com a quebra da FTX em novembro. Perceba, de julho até mais ou menos novembro passamos esse período onde ficamos oscilando entre a mínima foi 17.500, mas a gente sempre ficava acima dos 18 mil e abaixo, né, basicamente dos 25 mil dólares, que foi o topo que nós batemos. Depois disso vem a quebra da FTX ali no começo de novembro, no início da segunda semana de novembro, o mercado desaba. Nesse desabar do mercado, nós vamos atingir o fundo que é basicamente de 15.460 dólares. Esse fundo, entenda, todos os movimentos de queda drástica para o mercado foram ocasionados por fatores alheios ou basicamente externos ao próprio, por exemplo, Bitcoin. Não foi por conta de um processo de venda natural do Bitcoin, mas sim porque houve fatores fatores agravantes que fizeram com que esse mercado, né, do Bitcoin especificamente fosse para baixo. E é claro que o Bitcoin funciona como um índice para as altcoins e se o Bitcoin desaba, ele vai puxar naturalmente todas as altcoins. E aí nós viemos parar na situação em que nós estamos hoje, próximo da região dos 16 mil dólares. O que muita gente pergunta é qual é o fundo, e todo mundo tenta chutar um fundo quer que seja. Pode ser proporcionado por questão de tensão geopolítica, como por exemplo Rússia versus Ucrânia, que aconteceu, por exemplo, derrubando o mercado lá em janeiro. Pode acontecer por questão econômica, Federal Reserve ou, por exemplo, Banco Central Europeu. Mas um ponto que nós precisamos ter muito cuidado é o despejo de bitcoins, como aconteceu com o Terra Forma Labs,
né, a empresa por trás do blockchain Terra, que despejou muitos bitcoins para tentar manter a paridade do ST e salvar a criptomoeda Luna, que não conseguiu. Quebrou o mercado cripto, quebrou muitos protocolos de finanças descentralizadas e veio para o saco. E aí o que é que acontece? Uma coisa que nós precisamos ficar atentos a todos esses movimentos é o seguinte: maior fundo de Bitcoin enfrenta crise e pode trazer mais caos para o mercado. Bom, a queda da FTX trouxe diversos problemas para todo o mercado, como já ressaltei aqui para vocês, mas o maior fundo de bitcoins do mundo, o Grayscale Bitcoin Trust, tem levantado muitas preocupações de que pode estar prestes a sofrer um colapso, resultado do efeito dominó, inclusive causado pela própria FTX. O Grayscale Bitcoin Investment Trust é um fundo de investimento em Bitcoin controlado pela empresa, óbvio, Grayscale, um dos principais nomes do mercado cripto, com operações em Delaware, um dos estados mais amigáveis para o setor nos Estados Unidos. Os caras possuem somente 635 mil Bitcoins. 635 mil Bitcoins. É surreal isso. Tá? Um dos pontos que vem causando preocupações para alguns é como esses bitcoins são armazenados. A própria Grayscale não armazena essas criptomoedas, são terceirizadas. Essa função é para a maior plataforma cripto dos Estados Unidos, que é a Coinbase. Então perceba, a Grayscale não faz a gestão desses 635 mil bitcoins. Porém, essa grande quantidade de BTCs também não fica com a corretora, mas sim em um segundo serviço com carteiras frias. GBTC em crise, né? O colapso da FTX está ligado aí diretamente com os fundos dos clientes que não foram administrados corretamente e usados para cobrir o rombo da Alameda Research, empresa que na verdade não é nem empresa irmã, era um braço, neste caso uma casa de análise da própria FTX. Poderia o GBTC cair na mesma armadilha? O problema está justamente na falta de resposta e transparência da empresa. Após o fim da FTX em novembro, a Grayscale se recusou a divulgar as informações sobre suas reservas, dizendo que a custódia de seus ativos era feita pela Coinbase. Em meio a uma das maiores crises do mercado, causadas aí por falta de transparência de diversas empresas, a recusa da Grayscale não inspirou, claro, nenhum tipo de confiança. Ao mesmo tempo, o fundo GBTC está com desconto, com o Bitcoin sendo vendido por metade do preço, demonstrando a desvalorização do fundo de investimento em relação à moeda real. De forma simples, a confiança está em baixa e a Grayscale não está fazendo muita coisa para resolver essa situação. E se a Grayscale quebrar, o que acontece, né? Enquanto todos os investimentos preocupados com a possibilidade de o fundo de investimento acabar, é um desastre e é importante entender porque isso é particularmente para o mercado cripto perigoso. Se ela fechar aí dois dos seus fundos principais, mais de 3 milhões de Ethereum, né, porque eles também têm o GETC, né, que é o Grayscale Ethereum Investment Trust, também é um fundo de investimento somente em Ethereum. 3 milhões de Ethereum estão sobre o saldo, sobre a gestão da Grayscale, e 635 mil Bitcoins poderão ser despejados aí a preço de marcação de mercado. Com a atual baixa liquidez e expectativas negativas, o surgimento de uma quantia tão grande em venda livre pode provocar, de fato, um verdadeiro colapso. A ideia por trás da dinâmica de oferta e demanda será praticamente aniquilada e sem chance alguma sem chance de recuperação, neste caso, para a empresa, tá? E dificilmente alguém terá mais de 3 bilhões de dólares para tirar todas essas moedas de circulação de uma vez só, fazendo com que, obviamente, a gente tivesse ali uma segurança um pouco maior nessa queda do mercado. Com isso, o preço do Bitcoin pode despencar ainda mais, considerando o momento delicado que o mercado atravessa. Qualquer cambaleada desse tipo, mesmo que seja apenas um susto, afeta consideravelmente o preço do Bitcoin. E é muito importante que estejamos atentos a isso, porque, turma, de fato, não iremos mergulhar
de forma pelo menos drástica. Não quer dizer que a gente, cara, de 15.460 dólares, bater 15 mil ou bater 14.500 é uma queda drástica? Não, é uma queda que pode acontecer naturalmente, mas não é uma queda absurda. Agora, por exemplo, cair para 10 mil, né, cair para os 12 mil, cair para 8 mil, que realmente é uma queda mais considerável, isso só aconteceria, pelo menos na minha opinião, se a gente visse, de fato, um cisne negro sendo constatado no mercado. Sem isso acontecer, eu acho pouquíssimo provável que realmente a gente enxergue isso. Então, é muito importante que nós entendamos o que de fato não apenas está acontecendo, mas o que necessariamente isso pode impactar dentro do mercado cripto. Por isso, fiquem atentos a esses movimentos. Mais uma vez, é muito importante, porque se isso acontecer, não sei qual é a corretora que você utiliza para operar, mas pode ser que isso jogue muitas corretoras para baixo com crise de liquidez. Vamos supor que a Grayscale decide vender, por exemplo, 300 mil bitcoins e 1,5 milhão de Ethereum, ou seja, metade basicamente das suas reservas, e jogar tudo a preço de marcação de mercado. Muitas corretoras, elas vão provavelmente ter uma quantidade absurda de solicitação de saque. Essa quantidade de solicitação absurda de saque pode revelar que essas corretoras não tenham necessariamente esses fundos todos. E isso pode gerar uma crise de liquidez nas retiradas, o que possivelmente, por exemplo, poderia, você for o último a sacar, ficar sem os seus ativos lá. Por isso é muito importante que você faça a gestão do seu próprio patrimônio. Você faça aí, de fato, a gerência dos seus ativos, a sua autocustódia. Vamos aqui a alguns pontos para nós considerarmos, então, sobre o Bitcoin, que são importantes a gente entender. Agora, analisando por prazos mais altos, né? Olhando aqui o Bitcoin no índice semanal, para a gente entender pontos que nós poderíamos considerar como chance, né, de o Bitcoin segurar o seu preço. Bom, abrindo aqui o gráfico do BTC para vocês, pontos que nós precisamos considerar. Estamos aqui nessa região dos 16.840 dólares e nosso fundo majoritário até essa queda, de acordo aqui com os dados da própria Coinbase, é de 15.460 dólares, tá? De acordo, o gráfico que nós estamos vendo aqui é o da própria Coinbase. Vamos a alguns pontos que eu considero como uma possível próxima região que o Bitcoin poderia sustentar o seu preço em uma queda mais bruta. Esse aqui é um ponto bem interessante de demanda, tá, para o BTC, que poderia ser até próximo de 11.950 dólares, ou seja, basicamente ali 12 mil dólares, com um topo até próximo dos 13.750 dólares. Então, entenda aqui, ou o Bitcoin tem a possibilidade, na minha perspectiva, de vir bater muito forte e criar um fundo nesses 13 mil dólares, seria uma possibilidade da gente bater e quem sabe, então, retornar a partir daqui, ou a gente necessariamente fica preso no semanal relativamente rápido dentro dessa região e ou forma novamente um vetor de saída, porque dentro desse espaço aqui, com as agulhadas que nós vimos e os fatores semanais anteriores, a gente não, pelo menos eu não compreendo que o Bitcoin passaria muito tempo, como por exemplo a gente está passando dentro dessa região aqui. Seria um ponto onde a gente bateria e voltaria rápido e sairia talvez em 1 a 2 semanas. Ou viríamos de fato para baixo com o BTC. Então é muito importante a gente ficar atento a esses possíveis organismos que podem causar aí um cisne negro dentro do mercado, jogando o mercado mais para baixo. Então, na minha perspectiva, nós temos uma possibilidade de bater um fundo entre 14 e talvez 13 mil dólares, sustentando-se acima dessa região, ou, como eu já disse, agulhar, que é realmente a gente bater um fundo dentro dessa região e retornar muito rápido no viés semanal. Contudo, se a gente perder esse suporte, onde é que a gente poderia possivelmente parar? Na minha perspectiva, se esse suporte aqui for perdido na região ali próximo dos 12 mil dólares,
de fato, um ponto muito importante seria ali nos 10.136 dólares, seria um outro ponto possível de controle para o Bitcoin. E aqui, se perdermos definitivamente esse suporte, talvez a gente só viesse parar nos 8.650 dólares, seria um outro ponto. Mas lembrando, não acredito que isso aqui se confirme sem, por exemplo, um viés que nos leve a um cisne negro, ou seja, algo de muito agressivo na perspectiva ruim acontecendo dentro do mercado, como seria, por exemplo, a quebra da maior gestora de Bitcoin do mundo, que neste caso é a GBTC, tá bom? Então fica aí a nossa perspectiva para vocês. E claro, antes de encerrar esse conteúdo aqui, tem um recado muito importante para você. Ainda estão abertas as vagas do Projeto Ouro 3.0. A partir de R$50 por mês você pode fazer parte da nossa comunidade exclusiva, onde você vai ter acesso a um curso completo sobre criptomoedas, análises diárias e também acesso à minha carteira de longo prazo, além de mentorias exclusivas todas as semanas, onde comigo diretamente você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se quiser fazer parte, considere aí assinar o nosso Projeto Ouro. São realmente os últimos dias. Ao final de janeiro fecharemos as vagas e só reabriremos no final de 2023. Então, a partir de R$50 você pode fazer parte aí do nosso Projeto Ouro. De coração, um forte abraço, que Papai do Céu abençoe você. Tamo junto, é só o começo e, claro, até o nosso próximo conteúdo.